Então, meus amados, a palavra de Deus, ela nos ensina o seguinte: a Bíblia nos ensina a respeito de uma história que traz grandes lições para todos nós. Uma história de Davi, né? Um dos episódios que aconteceu com Davi. A Bíblia diz que Davi, entre seus irmãos, ele era o mais novo, ele era mais jovem, né? E tomava conta das ovelhas de seu pai. A Bíblia nos ensina que Deus enviou o profeta Samuel até a casa de Jessé, pai de Davi, porque Deus havia dito para o profeta Samuel que entre os seus filhos Deus escolheria um deles para ser rei, para que o profeta Samuel ungisse, né, derramasse o óleo sobre sua cabeça, para que ele viesse se tornar rei. Então isso procedeu, assim como Samuel recebeu a ordem de Deus, ele foi, e entre os filhos de Jessé, Deus escolheu Davi. Preste bem atenção para você entender. Ele não era um guerreiro, ele não era um lutador, não era um soldado, mas ele era simplesmente um pastor de ovelhas. Ele cuidava das ovelhas de seu pai. Não tinha nenhum preparo físico, não tinha nenhuma habilidade com as espadas, com nenhum tipo de espada, de guerra, não tinha nenhum tipo de habilidade, de experiência em relação a isso. Já os seus irmãos eram soldados, eram guerreiros, homens valentes, lutadores, experientes em batalhas, em guerra. E a Bíblia diz que houve um grande desafio no qual os filisteus se levantaram com grande afronta contra Deus. E ali desafiando o exército de Israel, o exército do Deus vivo, o qual receberam ameaças, né, do seu inimigo, recebeu ameaça dos filisteus, e diz a Bíblia que os filisteus ameaçaram o exército de Israel, dizendo eles que eles tinham, olha, nós temos um guerreiro, um gigante, um poderoso lutador experiente desde a sua juventude, e é um homem invencível, ninguém nunca o venceu. E esse filisteu, chamado Golias, todos conhecem a história, né? Quem nunca ouviu falar da história de Davi e Golias? Mas vamos entender uma coisa. A Bíblia diz, meus amados, que foi a notícia, mandaram essa notícia para o exército de Israel. E logo eles ficaram com medo quando eles receberam a notícia que os filisteus tinham um soldado guerreiro que tinha mais de 2 metros de altura, era um homem guerreiro, poderoso. E essa notícia foi divulgada por toda aquela região, por todo Israel. E eles ficaram com medo, o exército de Israel ficaram com medo, ao ponto de os filisteus desafiarem, dizer, olha, eu quero que vocês escolham o soldado, o guerreiro mais valente, o mais poderoso que vocês têm no exército de vocês para lutar comigo. Se eles, qualquer um deles que me vencer, nós seremos seus escravos, seus servos. Agora, se eu os vencer, todos vocês serão meus servos, meus escravos. E diz a Bíblia que todo o exército de Israel ficaram paralisados. Todo o exército de Israel, eles pararam no tempo. Eles ficaram com medo, tremeram na base. Nenhum dos soldados guerreiros e poderosos, experientes, lutadores, habilidosos, nenhum deles tiveram coragem para enfrentar aquele filisteu, enfrentar o Golias e também o exército filisteu. Mas preste bem atenção para você entender uma coisa. E a Bíblia diz que esse desafio durou um tempo, cerca de 40 dias. A Bíblia diz que todos os dias o filisteu aparecia para ali desafiar. Cadê o soldado? Vai vir ou não vai? Estou esperando. No outro dia a mesma coisa, no outro dia a mesma coisa. E a Bíblia diz que o exército de Israel ficaram paralisados, sem fazer nada, com medo, durante 40 dias. Isso mesmo, 40 dias. O exército de Israel foi paralisado por 40 dias. Mas o que levou o exército do Deus vivo, o exército do Deus poderoso,
a ficar paralisado, sem ter ação, sem saber o que fazer, ficar ali desesperado. Meus amados, o exército poderoso, o exército do Deus vivo, não era um exército qualquer. Era um exército do Deus vivo, do Deus poderoso, as tropas mais poderosas e temidas de todas as nações naquela época, era o exército de Israel, era o povo de Deus, um exército invencível. Mas eles ficaram paralisados durante 40 longos dias, sendo ameaçados e afrontados e até mesmo zombados pelo exército inimigo, o exército filisteus. Mas observe o porquê. Porque o exército de Israel, tendo os grandes soldados, guerreiros experientes, poderosos, eles falharam em uma pequena coisa, em um pequeno detalhe. Esse pequeno detalhe foi o suficiente para deixá-los paralisados. Foi simplesmente o medo. O medo. Eles deixaram que a mídia que foi divulgada entre eles, pelos filisteus, tomasse conta da mente deles, levando a ficarem com medo. Porque o Golias, ele não apareceu do nada, dizendo, eu sou o poderoso, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, os filisteus usaram uma estratégia de mídia, levaram uma divulgação, fizeram um trabalho de divulgação, um trabalho de marketing muito bem feito, fazendo com que essa notícia se espalhasse por todo o exército de Israel, antes sequer de ver quem e como era esse gigante, o Golias. Então a notícia se espalhou e os soldados de Israel ficaram com medo por aquilo que eles ouviram. Então, meus amados, o que levou o exército de Israel a ficar paralisado por 40 dias foi o medo daquilo que eles ouviram, o medo daquilo que entraram nos seus ouvidos. Então, quando aquilo entrou nos seus ouvidos, eles absorveram aquela notícia, ficaram com medo durante 40 longos dias. O exército poderoso do Deus vivo. Mas não era o exército de Deus? Sim. Mas não era o exército poderoso, experiente, temido por todos? Sim. Mas esqueceram de confiar num Deus vivo, num Deus que vinha garantindo todas as vitórias, mas deram ouvido a uma palavra negativa, a uma notícia negativa que gerou medo. E isso paralisou o povo de Deus. E o que fez a diferença foi quando Davi, que era jovem, adolescente, não era soldado, não era guerreiro, mas ele foi levar alimento para os seus irmãos na guerra. E quando chegou lá, ele procurou saber o que estava acontecendo. Seus irmãos não queriam dizer para ele, mandaram ele voltar para casa, mas ele procurou saber por outras pessoas e disseram, não, o filisteu Golias está afrontando o exército de Israel. E aí contou, foi o que Davi, ele sem experiência, ele sem habilidade, ele sem saber lutar, sem ter nenhuma uma experiência qualquer com luta, com um guerreiro, como um soldado, não tinha nenhum recurso, nenhuma habilidade para isso. Mas ele não aceitou a afronta do inimigo. E ele falou, não, quem esse filisteu pensa que é? Quem esse maldito pensa que é para afrontar o Deus de Israel? Quem ele pensa que é? E ele foi até o rei, que também estava com medo, o rei Saul, na época, estava com medo, sem saber o que fazer, e já não tinha mais nenhuma alternativa, todos os soldados com medo, ninguém teve coragem de enfrentar o inimigo. E Davi chegou para o rei e disse, olha, meu senhor, não se preocupe, porque o teu servo aqui vai lutar contra esse gigante e vai vencê-lo. Eu vou lutar contra ele. Mas o rei disse, mas você ainda é um adolescente, você não tem nenhuma experiência, e o filisteu, ele é um guerreiro, é um homem de batalha desde a sua juventude. Aí Davi disse, mas não se preocupe, porque eu vou com ele. O Senhor Deus foi comigo contra o leão e o urso que ameaçava as ovelhas do meu pai, roubava as ovelhas do meu pai, e será comigo também contra esse filisteu. E a Bíblia diz que Davi, se botar ainda uma armadura nele, ele é tão frágil, tão fraco fisicamente, que não conseguiu nem sair do lugar, nem andar com a armadura de soldado. Então ele, não quero isso aqui não. Pegou ali as 5 pedras, pegou a funda, o estilingue dele, e foi ali, né, com as pedras no alforje, pegou ali as pedras, e foi contra o Golias. O Golias disse, quem você pensa que é? Eu sou algum cachorro para você vir comigo com pedra? Eu vou estraçalhar você e vou dar para os urubus comer. E Davi disse,
Tu vens contra mim com espada, lança e escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E Davi foi e venceu a batalha. Atirou a pedra que cravou a testa do gigante Golias, o qual caiu por terra. Davi foi, subiu sobre ele, desembaiou a espada do próprio inimigo e arrancou a cabeça, vencendo o inimigo. Meus amados, quando nós cremos que Deus é conosco, não importa o tamanho do problema, não existe tamanho de problema que não possamos vencer. Quando cremos e depositamos a nossa fé, a nossa confiança em um Deus vivo e poderoso, meus amados, quando nós cremos que nós lutamos, não é com a força do nosso braço, não é com a nossa sabedoria, não é com os recursos que nós temos. Todos os soldados de Israel, com todos os recursos que eles tinham, de experiência, de guerra, de espadas, de luta, de tudo, homens preparados para a batalha, com todos os recursos que eles tinham, mas o medo deixaram eles paralisados. Mas Davi, sem experiência, sem nenhum recurso, mas simplesmente com a fé no Deus vivo, simplesmente crendo num Deus vivo, num Deus poderoso, ele foi e venceu o inimigo de Israel. E é isso, meus amados, que você precisa para vencer todo e qualquer inimigo que se levantar contra a sua vida. É o poder da fé. É o poder da confiança em um Deus vivo, em um Deus poderoso, num Deus que criou o céu e a terra. E eu digo para você que esse Deus de Davi, esse não mudou. Esse Deus é o mesmo de hoje. Basta você crer nele, depositar a sua fé, a sua confiança nesse Deus vivo, que você vai ser mais que vencedor. Você não precisa de recurso, você não precisa de arma, nem tampouco precisa da força do seu próprio braço. Não, você precisa simplesmente da fé, simplesmente de crer nesse Deus, acreditar. Você precisa acreditar num Deus vivo, num Deus poderoso, e ir para cima do problema, enfrentar a situação, enfrentar as adversidades, enfrentar as dificuldades, os problemas que se levantam contra a sua vida. Hoje, o nosso inimigo não é humano, mas todo mundo tem um problema, todo mundo tem um inimigo que é uma ameaça para você. O inimigo é uma doença, esse coronavírus é um inimigo, é um Golias que está diante da humanidade e que pode sim ser vencido, se você crer, pelo poder da fé. Porque Deus, ele pode sim acabar com isso a hora que ele quiser. Deus está no controle de tudo, meus amados. Se Deus quiser acabar com tudo hoje, ele acaba. Não é isso? O que falta é as pessoas entenderem o porquê Deus ainda não colocou um ponto final nesta doença, nesta situação. Mas Deus está no controle de tudo. Deus, ele pode todas as coisas. Isso para Deus não é nada. Ele pode tudo. Se ele quiser acabar com isso, ele acaba. Se ele não quiser, é ele que está no controle, é ele que manda em tudo. Tudo é do jeito dele. Mas uma coisa eu digo: se Deus estiver no controle da sua vida, meus amados, você é mais que vencedor. Seja contra uma doença, contra um problema, contra um mal que está levando você à depressão, contra o desemprego, a pobreza, a miséria, a sarjeta, um problema no casamento, um problema na família. Não importa qual é a dificuldade, não importa qual é o problema. Se você crê no Deus vivo, e ele vai te encorajar, você vai se levantar e vai lutar e vai vencer. E vai ser mais do que vencedor. Então, meus amados, o que você precisa é de coragem, é depositar a sua fé num Deus vivo. Faça como Davi. Não importa como o mal venha contra a sua vida, com todos os recursos que o mal venha, que o mal se levante contra você, se você simplesmente crer em Deus, depositar sua confiança no Senhor, não confiar em si mesmo, não confiar na sua capacidade, mas confiar no poder de Deus na sua vida, você será uma pessoa inabalável, uma pessoa invencível, que nada vai poder vencer você. Então, os soldados de Israel, com todos os recursos, com todos os preparos que eles tinham, ficaram com medo, porque perderam a confiança em Deus, perderam a fé, acharam naquele momento que a sua força física, que a sua sabedoria, que o potencial pessoal
não era o suficiente para vencer aquele inimigo. E, na verdade, quando a pessoa confia em si mesmo, quando ela confia na força do seu braço, ela não vai vencer. Mas quando ela confia no Deus vivo, no Deus poderoso, e deposita toda a sua confiança nele, ele vai lá e faz o milagre acontecer. Como Davi foi lá e fez a diferença e marcou a história da Bíblia Sagrada, trazendo essa história linda, esse exemplo, essa lição para para todo o exército de Israel e trazendo para muitos de nós hoje que também estão paralisados com medo, não somente 40 dias, mas muito mais dias. O medo tem paralisado muitas pessoas. Então, deposite a sua fé, a sua confiança no Deus vivo e ele vai mudar a sua vida em nome de Jesus. Que essa palavra fique no mais profundo do seu coração. Que Deus assim vos abençoe em nome de Jesus.